Então é isso aí, voltamos aqui. A live havia caído porque alguém fez uma chamada para mim de vídeo aqui sem querer, tá bom? Pelo Instagram. Mas voltamos aqui. Hoje estamos falando sobre o poder da ação. Então, algumas pessoas já vão estar retornando aqui para a live, tá? E eu quero te convidar a estar convidando outras pessoas também, tá? Caiu, mas voltamos aqui. Por acaso alguém talvez tenha visto na hora que eu fiz o convite e essa pessoa deve ter apertado em fazer uma chamada e acabou fazendo uma chamada para mim e travou tudo aqui. Mas vamos lá, hoje eu vou falar com vocês sobre o poder da ação, né? Eu já tinha começado a falar, mas vamos voltar aqui. O que é o poder da ação, né? É você agir dentro daquilo que você tem que agir, que você tem condições para agir. Eu havia citado já e vou citar de novo, Tiago, né? O livro de Tiago, ele fala o seguinte, olha, os homens em vez de falar que vão fazer alguma coisa, eles devem falar se Deus quiser. Eu farei uma tal coisa ou farei tal outra coisa, se Deus quiser. Só que quando Tiago, ele fala sobre esse se Deus quiser, ele está falando para os homens soberbos, aqueles que falam que vão fazer do jeito que quiser, quando quiser, da forma que quiser. Ou seja, abrem mão da pessoa divina e acreditam que o poder está somente em si e que não dependem de Deus para nada. Então, por isso que Tiago fala que devemos falar se Deus quiser. Quando ele direciona esse texto, ele está direcionando a homens soberbos. E para nós que acreditamos em Deus, né? Que acreditamos que Deus tem nos abençoado e que Ele quer alguma coisa para nossas vidas, nós precisamos agir. Exatamente, o poder da ação é o poder que vai levar eu e você a termos uma ação que nos direcionará a termos o melhor em nossas vidas. É isso aí, exatamente isso. Ter o melhor em nossas vidas. O que acontece é que a maioria das vezes não queremos agir por medo, incerteza, insegurança, por não saber qual vai ser o resultado. Porque nunca sabemos, o amanhã não existe, o depois não existe, o que existe é o agora. E toda a ação que tomamos agora para refletir em nosso futuro. É isso que precisamos ter em mente. Só que às vezes deixamos de fazer as coisas e jogamos toda a responsabilidade. Olha só, os homens soberbos tiram toda a responsabilidade de Deus, põem em si como sendo eles os capazes de fazer o que quiserem para a vida. E esses são os homens soberbos. Os preguiçosos tiram toda a responsabilidade de si e jogam em Deus. E falam o seguinte, se não aconteceu foi porque Deus não quis. Se eu não tenho tal coisa é porque Deus não quis. Se eu não alcancei tal objetivo foi porque Deus não quis. Mas será que Deus realmente não quis? Será que Deus realmente não deu as condições necessárias para que tal coisa acontecesse? Ou fomos nós que não tivemos a atitude e a ação correta? Presta atenção, quando nós falamos em Deus, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de pessoas que acreditam que há um ser supremo, maior, acima de todos, que conduz as suas vidas, que direciona as suas vidas para algum fim, para algum propósito, enfim, que vai abençoá-los. Só que quando nós falamos sobre esse ser supremo, acima de nós, que nós chamamos de Deus, nós falamos sobre como conversamos com Ele. Conversamos através da oração. E o que é a oração? Oração, eu já falei isso, é a junção de duas palavras, orar e ação. Ou seja, você ora, mas você também age. Você não pode simplesmente orar e esperar que do nada alguma coisa aconteça. Se você procurar textos bíblicos, você vai ver que toda oração ela foi acompanhada de uma ação. Presta atenção, toda oração foi acompanhada de uma ação. As pessoas consultavam a Deus, oravam a Deus, buscavam a Deus, pediam a Deus, mas elas também agiam. Olha só, elas também agiam. Ezequias, se você olhar na Bíblia, ele é um rei que buscou a direção de Deus e Deus mandou ele tomar uma atitude. Então ele orou e ele agiu também. Se nós procurarmos Davi, nós vamos ver que Davi orava, mas ele também agia. Se você olhar Moisés, se você olhar Arão, se você olhar
personagens bíblicos que são referências de relacionamentos com Deus, você vai ver que essas pessoas, elas não somente oraram, mas elas tomaram a atitude de fazer alguma coisa, de ir em direção àquilo que elas queriam, que elas estavam pedindo para Deus. E eu e você, qual é a atitude que temos tomado? Às vezes nós colocamos na mão de Deus e falamos bem assim, se Deus quiser. Ou seja, eu vou esperar. Se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Não pode ser assim. Não é esse o caminho correto que devemos percorrer. Não é essa a direção que devemos tomar. Não é orar e esperar. É orar e agir. É confiar que Deus deu as condições necessárias para alcançarmos os nossos objetivos. Entende? Olha só, Jesus, tem uma passagem bíblica que Jesus fala o seguinte, olha, Deus, né, o Pai, Ele faz cair a sua chuva sobre os bons e sobre os maus. Peraí, Deus, Ele faz a sua chuva cair sobre os bons e sobre os maus? O que tem a ver chuva? Chuva tem a ver com plantação, com adubação da terra, com colheita, com regar a terra, enfim, com resultados. A chuva, ela traz resultados para nossas vidas, né? Quando chove, molha a terra, deixa a terra fofa, enfim, eu não sou um especialista em plantação, então não adianta eu querer falar aqui muito sobre isso. Eu sei que o que você planta, você colhe. Isso é a lei básica da vida. E a chuva, ela está dentro dessa ação. Então, quando Jesus fala mesmo assim, que Ele manda a sua chuva sobre os bons e sobre os maus, Ele está falando sobre condições que Ele dá, tanto para uns quanto para os outros. Só que o que nós fazemos com essa chuva ou com essa condição que Deus nos dá? O que você tem feito com aquela condição que você tem? Presta atenção. Você já viu que tem pessoas que têm imensa limitação física? Ou seja, pessoas que ou por acidente ou porque já nasceram com sequelas, não têm os braços, não têm as pernas, ou são cegas, ou são surdas, ou têm alguma limitação intelectual. E de repente você olha essa pessoa aparecer na internet com uma capacidade absurda de conseguir influenciar outras pessoas, de alcançar os seus objetivos. E você olha para outras pessoas que têm tudo aquilo que ela não tem e não conseguem fazer nada. Onde está a diferença? A diferença está no poder da ação. A diferença está onde cada uma dessas pessoas tem agido e o que tem feito. Porque não adianta nada você ter todas as condições favoráveis, não adianta você ter todas as condições ajudando você para alcançar um fim, um objetivo, se você não tomar uma postura ou um posicionamento de agir em relação a isso. Eu vejo muitas pessoas reclamando de quê? Bom dia, Maico. Bom dia para os demais que chegaram aqui também, tá bom? Nós estamos falando sobre o poder da ação. Então não adianta nada. Eu vejo muitas pessoas às vezes falando o seguinte: poxa, Jorge, eu queria ler, eu queria saber como é que você lê e você guarda essas coisas que você guarda aí, como é que você consegue? Eu falo, bom, tem um ritual muito místico da leitura que eu faço. E qual que é esse ritual místico que você faz? Eu encontro o livro que eu quero, eu sento, abro na primeira página e começo a ler. É isso que eu faço. Como assim? Mas tem alguma técnica especial? Eu falei, tem. A técnica eu aprendi a ler na escola, entendeu? E agora eu simplesmente reproduzo aquilo que eu aprendi. Então eu pego o livro e eu leio. Eu pego a aula e eu assisto. Mas eu não consigo fazer isso. Você não consegue porque você não faz. Você não consegue porque você não toma a atitude. Você não tem a ação de fazer aquilo que tem que ser feito. Ou você acha que eu nasci sabendo ler, eu nasci sendo o cara que gosta de estudar? Não, muito pelo contrário. A maioria das vezes nós temos preguiça, desânimo de estudar. Mas nós vamos lá e fazemos. Por quê? Porque eu sei que é através da minha leitura, do meu estudo, que eu vou alcançar o conhecimento que eu necessito para a minha vida. Entende? Então é aí que muda tudo na vida de uma pessoa para outra. É o poder da ação, é a ação que ela tem. Porque se eu continuar tendo a mesma ação que eu sempre tive, eu nunca vou alcançar coisas novas. Por quê? Mais do mesmo nunca te leva a lugar nenhum. Você vai permanecer no mesmo lugar que você está. Se não me engano, foi Einstein que falou que a insanidade
ele está em você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não adianta. Se você não muda os ingredientes de um bolo, você vai continuar tendo aquele mesmo bolo. Se você não muda o ambiente onde você está, você vai continuar tendo as mesmas coisas que você sempre teve. Ou seja, se você não tomar uma atitude de fazer algo por você, não adianta. O meu primeiro e-book que eu escrevi chama-se Se Você Não Fizer, Ninguém Fará Por Você. Ou seja, é o poder da ação que tem que entrar em ação. Ou seja, se você não age, se você não faz aquilo que você tem que fazer, não adianta, você vai permanecer no mesmo lugar em que você está. Tem pessoas que viram para mim e falam bem assim, nós temos grupos de vendas, né, de produtos afiliados, e tem pessoas que viram e falam assim, poxa, Jorge, eu queria falar igual você fala no Instagram, quando você faz os seus vídeos, suas lives e tal. Bom, eu ainda acho que eu tenho que melhorar e muito, né, em relação a isso. Só que tem pessoas que viram para mim e falam, poxa, mas como é que você consegue? Eu falei, cara, sabe como é que eu faço? Eu ligo a câmera e falo. Pronto, acabou. Mas é simples assim, ligar a câmera e falar? Eu falei, ligo a câmera e começo a falar ali, olhando para a câmera, falando para as pessoas. Óbvio que eu tenho toda uma preparação. Qual que é essa preparação? Eu já li, eu já estudei, eu já vi vídeos e tal, ou seja, eu já tive outras ações, mas para falar aqui eu simplesmente ligo a câmera e começo a falar. É simples assim? Sim, é simples, porque você precisa agir. Você não pode ficar naquela assim, se Deus quiser ele vai fazer. Presta atenção, põe isso dentro da sua cabeça, dentro da sua cachola. Deus já te deu as condições necessárias para você conseguir alcançar os seus objetivos. Agora depende de você fazer alguma coisa. Não é mais ele fazer, é você agir. Essa é a grande diferença entre quem alcança os seus objetivos e quem não alcança os seus objetivos. Eu já contei aqui uma anedota e vou contar de novo. 2 agricultores foram orar e pediram a Deus chuva. Deus, eu quero chuva para minha plantação, para que, a minha safra seja boa, para que minha colheita seja boa. Os 2 fizeram a mesma oração e foram embora para casa. Só que depois da oração, um ficou em casa esperando a chuva vir. O outro foi e plantou a semente. Onde está a diferença? Onde está a diferença? Está na ação. Porque um orou, mas teve fé de agir. O outro orou e esperou que Deus fizesse. Mesmo que a chuva viesse, aquele que não plantou não teria nada para colher, porque ele não plantou nada, ele não agiu, ele não fez nada. Não adianta você querer ter alguma coisa na sua vida se você não vai lá e age, se você não vai lá e faz. Mas eu queria ter um emprego melhor, eu queria ter um emprego em que eu ganhasse mais. Você está estudando para isso? Você está se preparando para isso? Mas eu tenho que esperar chegar. Não, você não tem que esperar chegar, você tem que fazer. O que você quer ser? Eu queria muito ser um advogado. Você está estudando para fazer um vestibular, para passar numa faculdade e estudar direito? Eu gostaria de ser médico. Você está estudando para isso? Não, é porque eu não tenho as condições. Quem te diz que você não tem as condições? Se nós olharmos para o mundo, nós vamos ver pessoas que têm muito menos condições que nós e conseguem alcançar muito mais coisas que eu e você temos alcançado. Sabe por quê? Porque tiveram a capacidade de agir dentro daquilo que tinha que agir. É simples assim. O que acontece é que a maioria das pessoas vivem a vida na média é porque elas não têm a vontade de tomar uma atitude diferente. Elas preferem ficar dentro daquele conforto, dentro daquela zona de conforto. O que é a zona de conforto? É onde você se sente seguro. E a pessoa não tem a coragem de agir. Então ela coloca a culpa em Deus. Olha, se eu não consegui isso, foi porque Deus não quis. Se eu não fiz tal coisa, foi porque Deus não quis. Presta atenção comigo. Vamos lá para a Bíblia de novo. Moisés diante do Mar Vermelho. O povo está ali, não tem para onde correr. O exército de Faraó está vindo, vai matar todo mundo que encontrar pela frente. Moisés faz o quê? Clama a Deus. Deus, e agora? O que eu vou fazer? Moisés, fica aí quietinho que eu vou dar um jeito. Foi isso que Deus falou? Moisés, relaxa, manda todo mundo dar uma descansada aí que eu vou dar um jeito aqui no Faraó. Não foi isso. Deus falou o seguinte: Moisés, toca nas águas, porque o milagre vai vir. E faz o quê? Manda o povo marchar. Diga o povo que marche.
Mas para onde, Deus, que o povo vai marchar? Na hora que você tocar nas águas, eu vou fazer com que o mar se abra e vocês vão escapar por dentro do mar. Não tinha para onde eles irem, não tinha o que ser feito. No entanto, Moisés agiu. Sabe, se você quer algum escape para a sua vida, se você quer alcançar alguma coisa da sua vida, você precisa tomar uma atitude. Você precisa agir. Esse é o poder da ação. Esse é o poder de fazer alguma coisa. Porque enquanto eu ficar parado aqui, sem agir, sem fazer o que eu tenho que fazer, não adianta. Eu não vou alcançar nada na minha vida. Eu tenho que ir em direção àquilo que eu quero. E aí eu te pergunto, o que você tem feito para alcançar os seus objetivos? O que você tem feito para alcançar aquilo que você quer? Ah, Jorge, eu gostaria muito de ter mais conhecimento. Beleza, você usa o seu celular para quê? Para que você usa o seu celular? Para ver vídeos engraçadinhos, legalzinhos, dancinhas? Para ficar jogando o tempo todo? Não estou falando que você não deva usá-lo para essas coisas, não. Tem que usar sim, de vez em quando você vai ver um vídeo que vai ser engraçado, você vai ver uma dancinha, uma trend que está rolando, vai jogar alguma coisa, mas a maioria das vezes você usa o celular para quê? Para que você usa? Quando você pega ele logo pela manhã, qual que é a primeira ação que você tem com o seu celular? Porque todos nós fazemos isso. De manhã cedo pegamos o celular. Uma porque está despertando, ou porque a gente quer ver alguma mensagem, enfim, todo mundo acaba pegando o celular, já virou uma prática comum. Não é normal, mas é comum entre nós, de manhã pegar o celular. E aí, o que você faz? Quando você está na internet, o que você está olhando? O que você está vendo? Qual que é o seu aprendizado quando você está na internet? Você quer aprender mais coisas, mas você tem buscado aprender? Olha só, que nem eu falei, eu trabalho com grupos de pessoas que vendem na internet. E aí as pessoas sempre estão lá pedindo conselhos, pedindo ajuda. E eu falo, faça tal coisa, procure em tal lugar. Aí a pessoa vai lá, daqui a pouquinho volta com a mesma dúvida. E aí eu pergunto, você leu aquilo que eu falei para ler? Você estudou aquilo que eu falei para estudar? Ah, não deu. O quê? Você quer fazer mais dinheiro na sua vida, mas você não quer estudar? Como é que você é? Você acha que é como? Vendas na internet é como? É um milagre que acontece e você fala, eu estou vendendo e as pessoas compram? Não, você tem que estudar, você tem que entender. E a maioria das pessoas às vezes não quer isso. Elas querem ficar na inércia, paradas, esperando que algo aconteça. E aí isso se repete em todas as áreas da vida. Eu quero ter um bom relacionamento, eu quero me relacionar bem com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu noivo, com o meu namorado, enfim, que seja. Qual a atitude que você toma? Não, vou ficar esperando. Se ela quer, ela também tem que fazer. Não, tome você primeiro a atitude de melhorar o seu relacionamento. Tenha você o poder da ação, de fazer alguma coisa para que o seu relacionamento melhore. Não adianta se você continuar fazendo as mesmas coisas esperando. Só que o outro faça, o seu relacionamento não vai melhorar. Entende? Poxa, eu queria muito conseguir um namorado ou uma esposa que tivesse o mesmo pensamento que eu tenho, que andasse no mesmo caminho que eu ando. Tudo bem, qual a ação que você tem tomado para atrair essa pessoa para você, para que essa pessoa apareça em sua vida? Qual a atitude que você tem tomado? Você tem sido como aquelas pessoas que você não quer, ou você tem sido como aquela pessoa que você quer na sua vida? Entende? Você tem que tomar a atitude, você tem que ter a ação, por isso é o poder da ação. O poder da ação na sua vida e na minha vida vai nos levar a alcançar aquilo que queremos alcançar. Se você pega uma bicicleta e não começa a pedalar, ela não sai do lugar, a não sei que você esteja na ladeira, aí você vai até onde é que tiver impulso. Depois disso você tem que pedalar, ou seja, você tem que ter uma ação. Não adianta sentar e ficar esperando, não, eu tenho fé que Deus vai fazer algo maravilhoso. Beleza, tenha a sua fé, fica sentadinho e não faça nada, não. Não faça nada, não. Já você está falando que Deus não tem o poder de fazer? Não estou falando que Deus não tem o poder de fazer, não. Deus tem o poder de fazer. Mas se Moisés não tocasse no mar vermelho, o mar não ia abrir, porque Deus falou, faça, haja, tenha atitude, vá em direção, marche. Ou seja, nós temos a nossa responsabilidade. Qual que é a especialidade de Deus? O impossível. E o possível é nós que fazemos porque Ele dá condições para você fazer. Lembra que eu falei? Ele faz chover a sua chuva, a sua água do céu, a sua chuva ela cai sobre bons e sobre maus.
Sobre todos, ou seja, Deus dá a mesma condição para todos. Jorge, e quem nasceu lá na África, onde Deus deu alguma condição para ele lá também? Não é possível, deu. É tanto que vira o mexe, a gente vê alguém que saiu lá de uma tribo que não tinha nada e de repente cresceu. Ah, não, mentira. Não, ele não deu a mesma condição que você tem aqui, mas ele deu a melhor condição para ele lá. E essas pessoas que conseguem fazer isso, geralmente são pessoas que tiveram atitude. Tem um palestrante na internet, eu não lembro o nome dele, mas eu já vi alguns vídeos, ele aparece sempre de uma cadeira de roda, ele não tem nenhum dos dois braços e não tem as pernas, é só o tronco que ele tem. E aí? E ele tá lá rindo, sorrindo e influenciando pessoas, roda o mundo dando palestras. O que ele tem de diferente de mim e de você? A limitação. Só que a limitação física dele não foi suficiente para pará-lo, para fazer com que ele parasse de agir. O que tem feito você parar de agir? O que tem feito você parar de buscar aquilo que você quer para a sua vida? Que tem limitado você de ir em direção à sua jornada de vitória? O que tem feito você paralisar? Qual é o seu medo que te deixa na inércia e você não age? Entende? Punha isso na sua cabeça. Hoje é sexta-feira. Sextou para muitas pessoas, né? Então, vamos lá. Hoje é sexta-feira. Qual é a atitude que você vai ter hoje? E não é a atitude que você vai ter amanhã. Não é a atitude que você vai ter na segunda-feira. A ação, ela tem que ser imediata. Ela tem que ser agora. Ela tem que ser nesse momento. Ah, eu quero melhorar o meu conhecimento. Então, é agora que você vai começar a ler e a estudar. Ah, eu quero melhorar minha carreira profissional. Então é agora que você vai buscar os recursos necessários para que a sua carreira melhore. Ah, eu quero que o meu relacionamento melhore. Então é agora que você vai tomar a atitude de mudar. Ah, eu quero começar uma dieta. Não é segunda-feira. Dia Internacional de Início da Dieta. Segunda-feira, não é segunda-feira. É agora. Eu preciso me alimentar melhor. Então é agora que você vai começar a alimentar. Presta atenção, o poder da ação na sua vida. Quando eu e você começamos a agir, tudo muda. Enquanto você não agir, enquanto você não tomar uma decisão, eu vou agir, nada vai mudar na sua vida. Nada vai mudar na sua vida. Se você não tomar a decisão de falar agora, eu vou agir a partir desse momento para alcançar os meus objetivos, esqueça, você não vai alcançar. Jorge, você está amaldiçoando a minha vida? Não, não estou amaldiçoando a sua vida, não. Eu só estou te dizendo o seguinte, Deus te deu todas as condições necessárias para você alcançar os seus objetivos. Você só não alcança se você não for em direção a eles. Não tem como, se você quer ir para o norte, você andar em direção ao sul, você nunca vai alcançar o norte. Você precisa ir em direção ao norte. Se você quer alcançar o norte, você tem que ir em direção ao norte. Você tem que andar na direção daquilo que você quer. Não pode ficar parado. Você tem que agir. E aí, você tem levantado e ido em busca dos seus sonhos, em busca dos seus propósitos de vida, em busca daquilo que você quer para você? Se você tem feito isso, é só uma questão de tempo. Eu tenho aprendido isso. Olha, eu ainda não alcancei todos os objetivos que eu quero alcançar. E eu me arrependo muito de não ter começado a agir lá atrás, quando eu era mais jovem. Com a mentalidade que eu tenho hoje, eu poderia ter tido lá atrás, só que eu não fui em direção a ela. Muitos jovens hoje, graças a Deus, têm despertado para o crescimento. Uma grande maioria tem ficado para trás. E eu, se tivesse lá atrás começado a buscar o que hoje eu sei que eu posso ter, hoje a minha vida seria diferente. Talvez você pense a mesma coisa. Poxa, se lá atrás eu tivesse feito tal, tivesse tido tal atitude, hoje a minha vida seria diferente. E o que te impede de fazer isso hoje? Nada. Você não teve essa atitude lá atrás? Começa a ter essa atitude a partir de agora. Começa a partir de agora a mudar. Eu tenho colhido frutos, né, nessa minha nova jornada de transformação na minha vida, que eu não imaginava que eu iria conseguir alcançar. E às vezes são pequenas vitórias que vão se somando para trazer a minha maior vitória. Isso porque eu tenho tido a ação dentro daquilo que Deus me deu condições de poder agir. E nos últimos 3 anos, eu tive um crescimento na minha vida que eu não tive em 20. Tudo por conta da
ação. Tudo por conta de andar em direção daquilo que eu quero. Então, qual o crescimento que você gostaria de ter tido e hoje está vivendo, que você não teve? E você não conseguiu? Comece a partir de agora. Comece a partir de agora. Eu não sei se o Ricardo ainda está aqui. O Ricardo ele sai cedo para ir trabalhar. E às vezes ele entra aqui. Ricardo, se o Ricardo estiver aí, manda um oi aí, Ricardo. O Ricardo, ele é um cara que ele perdeu um bom tempo da vida dele. Estou falando porque eu conheço o Ricardo. E ele tomou, há alguns anos atrás agora, ele tomou a decisão de ter uma mudança na vida dele. E ele tem experimentado essa mudança. O Ricardo, eu não sei quantos... o Ricardo deve estar com... já está com 50 anos, Ricardo, você? Não sei quantos anos Ricardo está, não. Mas 50 ele não está, não. Deve estar com uns 30 e alguma coisa. Ele tomou a decisão, mas ele perdeu muito tempo lá para trás. Se ele olhasse para a vida dele e falasse assim, vou desistir, Jorge, eu já perdi muito tempo na minha vida, vou largar para trás, né? Não tem mais jeito. Não, ele falou, parti, tá com 40, eu, caraca, Ricardo, você é mais velho do que eu, cara, eu tenho 39, eu pensava que você fosse mais novo, graças a Deus. Então, ele tomou a decisão de fazer o quê? Vou fazer diferente de tudo que eu fiz lá atrás. Lá atrás. Vou fazer diferente de tudo que eu fiz lá atrás. Um dia eu ainda vou fazer uma live aqui junto com o Ricardo aqui para ele contar um pouquinho da história dele. Então, ele tomou a decisão, vou fazer diferente. Ele poderia falar o quê? Não, vou largar. Não vou fazer diferente não. Se eu não conseguir até agora, vou continuar fazendo errado. Vou continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Não, ele escolheu, vou fazer diferente daqui para frente. E é essa decisão que você precisa ter. Não fez até hoje? Não conseguiu alcançar até hoje? Comece a fazer daqui para frente. Daqui para frente você começa a agir. Daqui para frente você começa a ter essa transformação na sua vida. Daqui para frente. Se daqui para trás você não agiu, daqui para frente você vai tomar a decisão de fazer com que a sua vida seja diferente. Bom dia, Marcos. Você vai tomar essa decisão de fazer com que a sua vida daqui para frente seja aquilo que você quer para você. Ou seja, o poder da ação na sua vida. Tome essa atitude. Eu tenho certeza. Você vai mudar, você vai passar a ter uma jornada de uma vida acima da média. É isso daí. Eu criei a jornada da vida acima da média exatamente pensando nisso tudo que eu vivi e como foi que eu tive essa trajetória de mudança. Sabe? De mudar a minha mentalidade, de mudar as minhas ações, de viver uma vida acima da média. Foi por isso que eu criei a jornada. E o que é a jornada? A jornada é uma caminhada, é uma direção que você vai, é um lugar para onde você está indo. E a nossa vida, ela é uma jornada. Ela só para quando a gente morre aqui na Terra. Só para quando nós morremos. Ou seja, enquanto você está vivendo, você ainda está vivendo a sua jornada. E você precisa ter uma vida acima da média. Jorge, é obrigatório ter uma vida acima da média? Não, não é obrigatório não. Se você quiser ter uma vida medíocre, você vai ter uma vida medíocre. Vai viver uma vida medíocre, como todo mundo quer viver uma vida medíocre. Agora, se você quer ter coisas maiores na sua vida, você precisa agir. Você precisa tomar uma decisão de mudança. Então lembre-se, se Deus quiser, Deus quer e já deu as condições corretas. Ele já enviou a chuva dele sobre você, da mesma forma que ele envia sobre todas as pessoas. Todas as pessoas. Ele envia condições para que tenham sucesso na vida. E o que eu preciso fazer, Jorge? Você só precisa de agir. Você só precisa de fazer aquilo que tem que ser feito. Se você quer alguma coisa para sua vida, haja nessa direção. Tá bom? E é isso que eu tenho para você hoje. Isso que eu tenho para falar para você nessa sexta-feira. Tome a atitude correta de andar em direção aos seus sonhos, aos seus objetivos, aos seus propósitos de vida. Eu tenho certeza, você não vai se arrepender. Você vai conseguir chegar lá. Mas, primeiro, dê os passos corretos. Vá em direção aos seus objetivos. Não espere que caia do céu. Não espere. Deus já te deu as condições de agir e alcançar os seus objetivos. Tá bom? Eu quero te convidar, terminando aqui a live, eu quero te convidar já a conhecer a jornada da vida acima da média, tá bom? É uma jornada que tem transformado a vida de muitos alunos meus e eu acredito que vai ajudar você também. Caso você queira conhecer a jornada, clica lá no link na minha bio, tá bom? Você vai cair na landing page da jornada e ali você vai saber o que essa jornada pode fazer na sua vida, transformando a sua mentalidade, as suas emoções, o seu foco, a sua disciplina, fazendo com que você seja uma pessoa muito mais produtiva, com poder
da ação. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Caso você tenha alguma dúvida, me chame no direct ou no WhatsApp e eu converso com você e te explico tudo sobre a jornada, tá bom? Então, olha, para vocês que assistiram até agora, uma ótima sexta-feira, que Deus abençoe, tome a atitude de mudar, tome a atitude de ter ação e viver as mudanças necessárias na sua vida através do poder da ação. Ó, beijão, forte abraço e até semana que vem. Amanhã eu não faço live, nem domingo, vou fazer live agora só segunda-feira. Segunda-feira, 6h30 da manhã, estamos de volta aqui para mais um bate-papo aí com a galera. Fica com Deus, uma ótima sexta-feira para todos. Tchau, tchau.